Tu já teve aquela sensação de que um filme não é só um filme? Que ele é um momento, uma era, um cheiro de protetor solar e couro de jaqueta de aviador? Que ele existe além da tela, além dos créditos, além do tempo em que ele foi feito? Pois é, Top Gun Asas Indomáveis é esse tipo de filme. Lançado em 16 de maio de 86, produzido pela Paramount Pictures e distribuído mundialmente pela própria, Top Gun Asas Indomáveis é um filme de ação americano dirigido por Tony Scott e estrelado por um então jovem e absurdamente carismático Tom Cruise. É um filme sobre pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos. É um filme sobre rivalidade, ego, luto, amor e redenção. É um filme que custou cerca de 15 milhões de dólares para fazer e arrecadou mais de 356 milhões nas bilheterias mundiais. Mas os números frios não mostram nem metade da história. Top Gun foi um evento cultural de proporções que não se repetem assim fácil, né? Ele transformou Tom Cruise de ator promissor a um mega astro global, né? Fez as inscrições da Marinha Americana subirem de maneira assustadora, colocou Kenny Loggins no topo das paradas musicais do mundo, definiu a estética visual dos anos 80 e provou que um videoclipe de ação com um roteiro simplíssimo podia se tornar um dos filmes mais rentáveis da década. E olha, eu sei o que tu vai dizer quando chegar na parte do roteiro, mas aguenta firme, tá bom? Porque essa história não é só sobre o que está em tela, é sobre o que estava no mundo quando o filme foi lançado, sobre o que ele representou e sobre o que ele mudou. E também sobre por que, quase 40 anos depois, a gente ainda está aqui falando sobre ele. 1986 era um mundo muito diferente do nosso atual, né? Um mundo só com 2 canais de TV no Brasil, né? Com o Chico Buarque tocando na rádio e a Xuxa começando a dominar as manhãs, o Plano Cruzado acabando de ser lançado e a galera comprando feijão em pânico nos supermercados com medo da inflação. Um mundo onde o maior medo global não era uma crise climática ou sanitária, mas sim uma guerra nuclear entre 2 superpotências. Os anos 80 foram um clímax tenso da Guerra Fria. Ronald Reagan estava na Casa Branca desde 81, com uma agenda explicitamente antissoviética. Só para dar noção, ele chamava a União Soviética de Império do Mal sem a menor cerimônia, como se ele estivesse lendo um roteiro de Guerra nas Estrelas. E olha, ele não estava errado. O orçamento militar americano cresceu assim vertiginosamente, a corrida armamentista estava no auge, os 2 países tinham ogivas nucleares suficientes para destruir a Terra uma porção de vezes. Em 83, Reagan anunciou a Iniciativa de Defesa Estratégica, um projeto de escudo antimísseis espacial que soava mais como ficção científica do que política de verdade, né? Em 86, o desastre de Chernobyl abalou o mundo todo e expôs as rachaduras do sistema soviético. E a qualquer momento, qualquer incidente militar poderia escalar para o inimaginável. Nesse contexto, filmes que glorificavam o poder militar americano não eram só entretenimento, eram política cultural e propaganda também. E ninguém entendeu isso melhor do que o Pentágono. E aqui começa uma das histórias mais fascinantes por trás de Top Gun e que pouquíssima gente sabe. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos não só permitiu que o filme fosse feito, ele foi um parceiro ativo na produção. O Pentágono tem uma tradição bem longa de cooperar com Hollywood em troca de controle criativo. A lógica é até simples. Se o filme vai mostrar militares americanos, que mostre de maneira positiva. E, em compensação, o estúdio tem acesso a equipamentos militares reais que custariam uma fortuna para replicar. E no caso de Top Gun, esse acordo foi extraordinário, caiu como luva, porque a produção teve acesso a caças F-14 Tomcat reais da Marinha Americana, a base aeronaval de Miramar, em San Diego, que servia de base para Top Gun da vida real, a escola de treinamento de combate aéreo da Marinha, porta-aviões operacionais da Frota do Pacífico e também pilotos reais como consultores técnicos. O custo de alugar um F-14 Tomcat no mercado comercial? Impossível, eles não existem fora da Marinha. O custo de filmar em Miramar e no porta-aviões? Totalmente subsidiado pelo Pentágono. Em troca, o roteiro foi revisado e aprovado pelo Departamento de Defesa. Cenas que retratavam os pilotos de forma negativa foram alteradas. A narrativa real tinha que reforçar a imagem da Marinha como uma organização de elite, profissional e moralmente íntegra. Embora a gente saiba que isso não é 100% verdade todas as vezes. Mas enfim, né? O resultado foi um filme que é parcialmente uma propaganda governamental embalada como um blockbuster de entretenimento.
Isso pode soar chocante, mas é exatamente o que ele é. E parte do fascínio histórico de Top Gun está justamente na camada política que fica por baixo da superfície de aviões e guitarras elétricas. Aliás, depois do lançamento do filme, a Marinha Americana colocou mesas de recrutamento na saída dos cinemas. Os números de alistamento subiram de maneira impressionante. Documentos internos da Marinha registraram o impacto de Top Gun nas inscrições. Então, o filme funcionou como o recrutamento mais caro e mais eficaz da história militar americana. Em maio de 83, a revista California publicou um texto de Erhard Yoney chamado Top Guns, sobre a escola de combate aéreo da Marinha em Miramar. O texto descrevia o ambiente competitivo, os pilotos de ego inflado, os riscos reais do treinamento e a cultura masculina e cheira adrenalina do lugar. Os produtores Don Simpson e Jerry Bruckheimer leram o artigo e enxergaram o filme. Os dois eram a dupla mais poderosa de Hollywood naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, eles tinham acabado de fazer Flashdance em 83 e Um Tiro da Pesada em 84, dois dos maiores hits daquela década. Eles sabiam exatamente o que o público queria: música alta, visual impecável, ação visceral e romance garantido. Então, eles compraram os direitos do artigo por $10 mil. A Paramount Pictures bancou o projeto. O orçamento inicial era até modesto para os padrões de Hollywood, cerca de $15 milhões, sendo que boa parte seria economizada graças à parceria com a Marinha. Para dirigir, Simpson e Bruckheimer escolheram Tony Scott, irmão mais novo do já lendário Ridley Scott, de Alien e Blade Runner. Tony tinha dirigido só um filme antes, o thriller erótico de vampiros Fome de Viver, de 83, com David Bowie e Catherine Deneuve, que foi um fracasso de bilheteria, mas chamou a atenção pela estética visual. Tony Scott era conhecido por seu estilo visual saturado, com muita névoa, contraluzes intensos, câmera lenta, estratégica e uma sensibilidade quase publicitária. Ele tinha feito comerciais antes dos filmes, e isso era evidente no resultado final. Era exatamente o tipo de diretor que transformaria aviões militares em objeto de desejo do público. A relação de Tony Scott com o material, porém, não foi imediata. Pudera, ele era britânico. Não tinha o mesmo fascínio cultural pelo militarismo americano que o projeto carregava. Mesmo assim, ele enxergou a oportunidade visual, as aeronaves, a luz de San Diego, o ambiente, e aí acabou aceitando o desafio. E aqui vem uma história que pode te deixar de queixo caído. Em 86, Tom Cruise já era bem conhecido. Ele tinha feito O Negócio Arriscado em 83, A Chance também em 83, tinha acabado de fazer A Lenda em 85 com o próprio Ridley Scott, então ele era um ator em ascensão, claramente talentoso, mas ele ainda não era o super astro que a gente conhece hoje. E antes do Cruise, outros nomes foram cogitados para o papel do Maverick, incluindo os seguintes: Matthew Modine, que acabaria fazendo Nascido para Matar em 87, ele foi considerado, mas acabou recusando, porque achou que o filme glorificava a guerra de forma irresponsável. Eu acho que ele não leu o roteiro ou não viu o produto final. Nicolas Cage, ele foi cotado, mas acabou sendo dispensado. Patrick Swayze era outro que estava na lista, e até Emílio Esteves chegou a ter o papel oferecido a ele. Mas o mais interessante é que quando leu o roteiro, Cruise ficou com dúvida. O que o convenceu foi uma viagem de avião. Acredita? Pois é, os produtores o colocaram num F-14, um voo de verdade, com acrobacias e tudo mais. Quando o avião pousou, o Cruise disse que estava dentro. Para interpretar o Maverick, o Cruise treinou com pilotos reais por várias semanas. Aprendeu o jargão, a postura, a mentalidade, e o resultado está na tela para quem quiser ver. Uma autenticidade no personagem que não é uma atuação, é uma absorção. Outro patamar. O papel da instrutora Charlie ficou com Kelly McGillis, uma atriz que tinha acabado de fazer A Testemunha em 85 com Harrison Ford e estava em ascensão. A química dela com o Cruise na tela convenceu o público. Apesar de, segundo a própria McGillis, a química nos bastidores não tenha sido tão orgânica assim. Val Kilmer como Iceman foi uma escolha perfeita. O Kilmer estava emergindo como um dos atores mais talentosos daquela geração. Ele tinha feito Academia de Gênios em 85 e a frieza calculada dele contrastava perfeitamente com o calor impossível do Cruise, sabe? A rivalidade entre os dois se tornou um dos relacionamentos mais discutidos do filme, e revisitado exaustivamente pela internet décadas depois.
apesar de sob uma perspectiva diferente, né? E por fim, Anthony Edwards como Goose, o ala e melhor amigo do Maverick. Ele trouxe o coração emocional do filme. O Edwards era principalmente conhecido por comédias naquela época, e a presença dele, mais quente, mais cômica, acabou tornando a tragédia posterior muito mais impactante. O roteiro foi escrito por Jim Cash e Jack Epps Jr., uma dupla de parceiros que tinha pouca experiência com Hollywood na época, né? O Cash era professor universitário de escrita criativa em Michigan, e o Epps era um roteirista aspirante na Califórnia. Os dois se conheceram num workshop de roteiro e acabaram formando uma parceria profissional que duraria anos. Top Gun foi justamente o projeto que colocou esses dois no mapa. Depois desse sucesso, eles acabariam escrevendo Perigosamente Juntos, de 86, e Uma Dupla Quase Perfeita, de 89, dentre outros. Mas, convenhamos, nenhum deles chegaria perto do impacto de Top Gun. O processo de desenvolvimento do roteiro envolveu consulta extensiva com pilotos reais da Marinha e revisão pelo Departamento de Defesa, como eu já mencionei aqui. Algumas cenas foram escritas especificamente para mostrar capacidades militares que a Marinha queria publicizar. Outras foram descartadas por retratarem situações que poderiam ser interpretadas como críticas à instituição. Pois é, não é de hoje que a galera tenta meio que manipular a narrativa, mesmo que não seja de forma totalmente negativa, né? 1986 no Brasil era o ano do Plano Cruzado, da Xuxa tomando conta da TV e do início da tão falada redemocratização. Entre grandes aspas, porque a gente sabe o que veio depois do Figueiredo, né? Cinema americano chegava aqui com atraso de semanas ou meses. Não tinha streaming, não tinha internet, não tinha nada. Você ia pro cinema, esperava o filme chegar ou esperava mais de um ano para passar na TV. Top Gun chegou ao Brasil no final de 86 e início de 87 e causou o efeito esperado, né? Filas enormes nos cinemas, jaqueta de aviador vendendo como água e uma geração de brasileiros se apaixonando pela estética americana dos anos 80. A trilha sonora ficou tocando nas rádios por meses. Take My Breath Away, mesmo da Berlin, era presença constante nas programações musicais. As locadoras de VHS nesse tempo elas estavam em plena expansão no Brasil. As lojas abriam em cada esquina e tiveram Top Gun como um dos títulos mais alugados por anos. Era aquele tipo de fita que tu alugava, assistia 3 vezes no fim de semana, devolvia e no mês seguinte já estava alugando de novo. Agora é a hora dos spoilers. Total, completo, sem dó. Até porque você não está aqui para descobrir o final, né? Você está aqui para entender o filme de cima a baixo. E convenhamos, spoiler de um filme de 1986? Vamos lá, né? Enfim, vamos falar sobre o elenco principal agora. Pete Maverick Mitchell, tenente da Marinha Americana, piloto de F-14 excepcionalmente talentoso e igualmente impulsivo. Filho de um piloto lendário cujo destino permanece misterioso no comecinho do filme. Ego do tamanho de um porta-aviões, mas um coração de ouro embaixo daquilo tudo. Ele é o nosso protagonista, a nossa janela para esse universo. Nick Goose Bradshaw, o oficial de armas ou ala e melhor amigo de Maverick, casado com a Carol, Meg Ryan, numa das primeiras participações realmente notáveis dela, e era pai de um garotinho chamado Bradley, que viria a se tornar um elemento bem central na trama da sequência. Eu vou falar dela em outro vídeo. O Goose é o yin para o yang do Maverick. Equilibrado, afetuoso, sensato e super engraçado. Sério, se tu não chora quando o Goose morre, tu não tem coração. É tudo que eu posso falar. Tom Iceman Kazansky, o rival do Maverick no programa Top Gun. Piloto tecnicamente perfeito. Frio, calculista, disciplinado. Se o Maverick é o fogo, o Iceman é o gelo. Daí o apelido. A tensão entre os dois conduz boa parte da narrativa. Charlie Blackwood, instrutora civil do programa Top Gun, especialista em aviação inimiga e interesse amoroso do Maverick. Independente, inteligente, não leva desaforo para casa, pelo menos nas primeiras cenas. Viper, comandante da escola Top Gun, um veterano respeitado, com uma conexão com o passado do pai do Maverick. Jester, instrutor da escola Top Gun, um antagonista de certa forma, é mais rigoroso do que o Viper e menos afeito, né? menos simpático ao estilo do Maverick.
Wolfman, Hollywood e Slider são os outros pilotos e alas do programa. Personagens do elenco de apoio com papéis menores, mas uma presença constante ao longo do filme. O filme abre com uma das cenas mais icônicas da história do cinema de ação. Aviões decolando de um porta-aviões ao som de Danger Zone, de Kenny Loggins. É impossível não ficar com o coração acelerado nessa cena, sério. É emoção pura, cara. Sem subtexto, sem metáfora, sem nada. Só velocidade, metal e adrenalina. Absolute cinema. Maverick e Goose estão em patrulha no Oceano Índico quando encontram dois MiG soviéticos que invadiram a zona de exclusão do porta-aviões. Outro piloto americano, o Merlin, entra em colapso nervoso e o Maverick vai ter que escolher. Ou ele recua ou ele enfrenta os MiGs. Ele resolve enfrentar, do jeito dele. Com estilo, com provocação e com uma foto tirada na maior cara de pau, com a câmera do capacete do lado do cockpit inimigo, de cabeça para baixo assim. Ilegal? Sim. Imprudente? Sim. E genial, sem dúvida nenhuma. Essa sequência de abertura estabelece tudo o que você precisa saber sobre o Maverick em 3 minutos. Ele é brilhante, é irresponsável e impossível de não admirar. Como recompensa por ter feito a coisa certa de forma completamente errada, Maverick e Goose são enviados para a escola Top Gun em Miramar, o programa de treinamento de combate aéreo de elite da Marinha, onde os melhores pilotos do país inteiro competem para ser o número 1. E nem bem chegar em Miramar, o Maverick já causou confusão. Ele aborda uma mulher no bar com uma cantada surreal, com direito a You've Lost That Loving Feeling, descobre que ela é a instrutora, a Charlie, e fica constrangido por exatos 2 minutos antes de continuar na cantada. Já na escola, a tensão com o Iceman é imediata. O Iceman é o favorito, tecnicamente o melhor, o mais disciplinado, o mais respeitado pelos instrutores, e ele claramente acha que o Maverick é um risco, tanto para a equipe quanto para si mesmo. E eu vou te contar, errado ele não tá. Em parte, pelo menos. As sequências de treinamento são onde o filme brilha visualmente aqui. Combates aéreos contra instrutores, manobras impossíveis, o Maverick quebrando regras para variar e sendo reprovado em simulações porque ele prefere fazer o impossível no lugar do correto. Só para vocês terem uma noção, em uma das simulações ele desliga os motores em pleno voo para criar uma névoa de combustível e deixar o inimigo passar. Uma manobra que não existe em nenhum manual, mas que funciona. O instrutor Jesse fica louco e o público eufórico, louco do outro lado. Enquanto isso, o romance com a Charlie avança. Ela inicialmente mantém aquela distância profissional, depois acaba cedendo, depois recua de novo quando percebe que Maverick tem umas questões não resolvidas com o passado do pai dele. Eles têm algumas conversas ao longo do filme que são sobre aviação, assim na superfície, mas se prestar atenção é claramente sobre outra coisa. É o roteiro sendo o mais eloquente que consegue. E aliás, a questão do pai do Maverick é o subtexto emocional do filme. Duke Mitchell, o pai do Maverick, ele era um piloto da Marinha no Vietnã e foi abatido em condições misteriosas. A Marinha abafou, entre aspas, o incidente, o deixou confidencial, e o Maverick cresceu sem saber se o pai era um herói ou um covarde. E isso acabou alimentando o ego defensivo dele, a necessidade dele de provar alguma coisa. O comandante Viper tem informações sobre o Duke Mitchell, mas ele não compartilha assim logo de cara, ele passa um tempo sem falar nada. A revelação vai vir, mas não antes da tragédia. Aliás, essa tragédia, ela define o filme emocionalmente. E ela é tão bem construída que até hoje, décadas depois, continua pegando a gente de jeito. Olha só. Durante uma missão de treinamento, o Maverick entra no rastilho de turbulência do jato do Iceman e perde o controle do avião. O F-14 dele entra em parafuso. Então, o Maverick e o Goose, no auge assim, da tensão, eles ejetam. O problema é que o Goose bate no bocal do avião quando ejeta e acaba morrendo no impacto. A culpa dessa perda deixa o Maverick destruído, ele fica inconsolável. A investigação da Marinha acaba inocentando ele, foi um acidente, não foi negligência. Mas infelizmente o Maverick não consegue se perdoar. Ele perde a confiança, nas missões seguintes ele não consegue mais exercer pressão quando deveria. O piloto que não conhecia medo agora conhece a sombra permanente de ter sobrevivido quando o melhor amigo dele não sobreviveu.
O arco do terceiro ato é a reconstrução do Maverick. O Viper finalmente revela o que sabe sobre o Duke Mitchell, né? O pai do Maverick, na verdade, foi um herói. Ele fez a escolha difícil no momento impossível. E, ao custo da própria vida, ele salvou outras 3. A Marinha deixou esse incidente como confidencial por razões políticas, não por vergonha. E com isso, finalmente, o Maverick pôde se livrar desse fantasma e deixá-lo ir. A Charlie aparece, depois vai embora, depois volta. O romance tem aquela resolução que é bem previsível, mas que satisfaz. E aí chega o clímax, né? O Maverick e a turma do Top Gun, depois de passarem, né, são convocados para uma missão real. Num confronto sobre o Oceano Índico, a situação escala e há um combate real contra amigos e inimigos. E aqui tem um detalhe. O filme ele não especifica qual é o país que soltou aqueles MiGs. Uma escolha que foi deliberadamente política, já que retratar soviéticos diretamente poderia criar complicações diplomáticas sérias. No meio da missão, o Iceman acaba ficando em apuros e o Maverick, o mesmo Maverick que anteriormente não conseguia nem apertar o gatilho, ele acaba, depois de uma pequena hesitação, voando para salvar o rival. E aí, o arco se fecha. O crescimento do personagem se materializa nas atitudes, nas ações dele. E o Iceman, quando o Maverick aparece para cobri-lo, ele acaba soltando uma frase que se tornou icônica. You can be my wingman anytime. É o filme dizendo, eles sempre foram iguais, só precisavam chegar até esse ponto. Ao final, o Maverick recusa a vaga de instrutor no Top Gun para procurar a Charlie, que está esperando por ele. Eu vou precisar ser bem honesto com vocês agora. O roteiro de Top Gun não é o ponto mais forte do filme. Vou mandar logo a real aqui. Eu sei que isso pode soar meio como heresia para quem ama o filme, mas... sério, me escuta. É possível você amar uma coisa de todo o coração e ainda assim reconhecer onde ela tropeça. Isso é uma crítica madura, e é uma coisa que eu tento sempre fazer aqui no canal. E o roteiro de Top Gun tropeça em um monte de lugar, mas nunca derruba o filme. Top Gun segue com fidelidade impressionante a estrutura clássica dos 3 atos. No primeiro ato nós temos o Maverick estabelecido como talentoso e impulsivo, ele é enviado ao Top Gun, chega com o Goose e conhece a Charlie e o Iceman. No segundo ato nós temos o treinamento intenso, o romance com a Charlie, a morte do Goose, a crise de confiança do Maverick e finalmente a revelação sobre o pai dele. E finalmente no terceiro ato nós temos a missão real, o confronto nos ares sobre o Oceano Índico, a redenção do Maverick e finalmente a reunião com a Charlie. É tudo tão limpinho, tão bem delineado, que parece um manual de roteiro ilustrado, sabe? Cada cena aparece exatamente onde deveria estar. A estrutura de 3 atos aqui não é uma análise acadêmica, ela é visível, assim, escancarada a olho nu. Como se tivesse capítulo escrito com um título na tela, sabe? Quando começa cada um. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado é bom porque o filme nunca te perde. Você sabe sempre onde a história está, o que está em jogo e para onde ela vai. Por outro lado é ruim porque a previsibilidade às vezes sufoca a tensão genuína, sabe? Você sabe que o Maverick vai superar a crise dele, você sabe que ele vai ficar com a Charlie, você sabe que ele vai salvar o Iceman no final. A jornada é agradável, mas as surpresas são mínimas. Mas convenhamos, anos 80. A maioria dos filmes da época era assim. O Maverick tem um arco real. Ele começa impulsivo e sem raízes emocionais, perde o Goose, cai na crise emocional, né, na crise de confiança, é revelado por ele o verdadeiro legado do pai, ele reconstrói a confiança a partir de uma base mais sólida. Essa estrutura, né, esse arco é simples, mas funciona, porque o Tom Cruise investe emocionalmente no personagem, especialmente nas cenas de luto, que são as mais naturais do filme. Por outro lado, a Charlie é uma personagem definida principalmente pela função dela na jornada do protagonista. Ela é inteligente e assertiva nas primeiras cenas, mas a independência dela vai gradualmente se dissolvendo conforme o romance avança, sabe? No final ela tá lá esperando por ele. Não é nada que os anos 80 não fizessem com quase toda personagem feminina, mas vale a pena colocar aqui em evidência. O Iceman é o personagem mais interessante do roteiro e paradoxalmente é o menos desenvolvido.
Tudo que a gente sabe sobre ele é que ele é tecnicamente superior e que não gosta, não vai muito com a cara do Maverick. Não tem uma cena que o humanize de maneira mais profunda, sabe? E ainda assim o Val Kilmer faz tanto com tão pouco que ele fica inesquecível. Isso é a atuação superando o roteiro. Já o Goose é uma exceção à regra. Plenamente humano, totalmente tridimensional, a figura mais fácil de você amar no filme, de se identificar, sabe? Ele tem esposa, tem filho, tem senso de humor, tem aquela lealdade inabalável de amigo mesmo, sabe? E é exatamente por isso que a morte dele no filme dói tanto, porque o roteiro teve esse cuidado de construir uma pessoa crível, sabe? Uma pessoa real de fato. Os diálogos de Top Gun são funcionais. Nada além disso, né? Tem algumas falas, claro, que ficaram lendárias, mas a imortalidade dessas falas, né, vem mais da performance e do contexto do que da sofisticação do texto em si, sabe? O roteiro também usa muito o artifício de fazer personagens falarem sobre a aviação quando na verdade estão falando sobre os sentimentos deles. Sabe aquela máxima? A gente não está falando de beisebol, a gente está falando da nossa relação. Então, é basicamente a variante aeronáutica dela. Funciona porque o público entende e entra na vibe. Debaixo da superfície, né, de jaqueta de couro e pôr do sol, Top Gun fala de coisas da vida real. Por exemplo, legado e identidade. A questão do pai do Maverick não é só um plot, é a pergunta central do personagem. Tipo, quem sou eu se eu não sei quem foi o meu pai? Ou como eu construo a minha identidade sobre uma fundação que pode ser heróica ou vergonhosa? É mais ou menos nessas linhas, sabe? Outra, sobre o luto e a culpa do sobrevivente. A morte do Goose e o colapso subsequente do Maverick retratam, com uma precisão surpreendente para um blockbuster de ação, vale lembrar, o que é a culpa do sobrevivente. A Marinha inocenta o Maverick, os superiores inocentam o Maverick, mas ele não consegue se inocentar, né? E isso é a culpa do sobrevivente retratada num filme de maneira psicologicamente e, por que não dizer, psicanaliticamente muito precisa. Também ego versus disciplina. O conflito Maverick versus Iceman é a externalização do conflito interno do Maverick. O Iceman ele representa a abordagem correta, calculada, disciplinada, dentro das regras. O Maverick representa o talento bruto que não se submete a estruturas. O filme não diz que um é melhor que o outro. Ele diz que você precisa dos dois. E que o verdadeiro crescimento é quando o Maverick aprende a respeitar as regras sem perder a sua faísca. Top Gun claramente bebe de filmes como A Força do Destino, de 82. Aquele drama militar romântico com Richard Gere, que foi um sucesso enorme naquele tempo. Os dois têm um arco do jovem problemático que cresce através da disciplina militar e encontra o amor da vida dele no caminho. Ele também tem inspiração em Os Eleitos, de 83, o épico sobre pilotos de teste americanos, que elevou o conceito de aviação militar como arena de heroísmo pessoal. Mas mesmo assim, Top Gun é deliberadamente mais superficial que esses dois. Ele é mais rápido, mais barulhento, mais visual, mais pop. E eu não estou falando isso como crítica, é uma escolha estética consciente que define o que o filme é, na essência. Agora, se tem uma área em que Top Gun não só se destaca, como literalmente define padrões, é o som. A trilha sonora desse filme é uma das mais importantes da história do cinema americano, não só pela sofisticação musical, mas pelo impacto cultural e pela forma como o filme faz uso dela. A trilha sonora de Top Gun foi lançada como um álbum independente em 86 e ficou em primeiro lugar nas paradas americanas por 5 semanas consecutivas. Vendeu mais de 9 milhões de cópias nos Estados Unidos e se tornou um dos álbuns mais vendidos daquele ano globalmente. Vamos falar aqui de algumas das faixas. Primeiro, Danger Zone, do Kenny Loggins. A música de abertura. Impossível ouvir sem visualizar a cena, né, do caça decolando do porta-aviões. O Loggins tinha tido um hit enorme com Footloose, em 84, e estava no topo do pop americano naquele tempo. Danger Zone é um rock acelerado com uma produção exuberante, né? Guitarras agressivas, sintetizadores assim, estratosféricos e uma letra que é literalmente sobre voar rápido e viver no limite. Funciona tão bem com as imagens do filme que parece que ela foi escrita especificamente para essa cena. E eu não duvidaria se tivesse sido de verdade. Take My Breath Away, da Berlin.
o contraponto emocional de Danger Zone. Se a primeira é adrenalina, essa aqui é melancolia suave, composta por Giorgio Moroder, um produtor italiano lendário responsável por grande parte da sonoridade synth pop dos anos 80, com letra de Tom Whitlock. Essa música ganhou o Oscar de melhor canção original em 87. Take My Breath Away é a música da cena de romance entre o Maverick e a Charlie. Ela é suave, ela é lenta, atmosférica, com aqueles sintetizadores aveludados que definem a sonoridade dos anos 80. Playing with the Boys, do Kenny Loggins. A música do famoso e muito analisado jogo de vôlei masculino, né? Puro rock oitentista, sem complexidade, mas eficaz. Loggins aparece 2 vezes na trilha porque ele era o artista pop mais masculino, digamos assim, disponível na época, né, para esse tipo de projeto. Mighty Wings, da Cheap Trick, uma das faixas mais rock puro da trilha, usada nas sequências de voo, né? Cheap Trick era uma banda bem estabelecida e respeitada naquele tempo, e Mighty Wings tem aquela energia de rock que combina perfeitamente com os F-14 cortando o céu. Heaven in Your Eyes, da Loverboy, né? Essa é a balada de rock do álbum, mais suave que Danger Zone e mais animada que Take My Breath Away. Ela é usada no momento de resolução emocional do filme. Além das faixas pop, Top Gun também tem uma trilha instrumental composta por Harold Faltermeyer, um produtor e compositor alemão que tinha feito a trilha de Um Tira da Pesada em 84, especificamente o tema Axel F, um dos mais reconhecíveis dos anos 80. Para Top Gun, Faltermeyer criou um score, uma trilha sonora com um sintetizador que complementa as músicas licenciadas. A Top Gun Anthem, que é o tema instrumental do filme, que o filme já começa com essa música maravilhosa, é uma peça de rock eletrônico com guitarra, sintetizadores e uma progressão ascendente que captura perfeitamente a sensação de altitude e velocidade. Não tem letra e não precisa. É puramente emotivo e puramente cinético. Agora eu vou falar de uma coisa que não se discute muito sobre Top Gun. O trabalho de design de som, que é extraordinário. Os F-14 foram gravados com microfones especiais em condições diferentes de voo para capturar toda a gama de sons que as aeronaves produzem. O rugido do afterburner, o chiado da pressurização, o barulho do trem de pouso, o som dos sistemas de armas. A supervisora de som, Cecilia Hall, e a equipe dela venceram o Oscar de melhor mixagem de som em 87. E não é por acaso, os aviões de Top Gun não parecem efeitos de Foley genéricos. Eles parecem reais, massivos, físicos, críveis mesmo. Você sente o peso do som do metal, sabe? E a mixagem do filme é especialmente impressionante nas sequências de combate aéreo, onde o som precisa orientar o espectador no espaço tridimensional do combate, sabe? Tipo, que avião está atrás de qual? De onde veio o míssil? O design de som responde essas perguntas antes mesmo de você fazê-las na sua cabeça. A dublagem brasileira de Top Gun, por sua vez, é daquelas que ficam na memória de quem cresceu alugando a fita VHS. Ela não é tecnicamente a mais aclamada, mas capturou o tom certo, na medida. O Maverick soando jovem e arrogante, o Goose soando simpático, o Iceman soando frio. Para uma geração inteira de brasileiros, as vozes da dublagem são as vozes reais dos personagens. Tony Scott nunca foi um diretor de roteiro. Ele nunca foi um diretor de atores no sentido Stanley Kubrick do termo, sabe? Mas ele era um mago visual. E em Top Gun, esse dom tá no talo. O diretor de fotografia de Top Gun foi Jeffrey Kimball, que trabalharia com o Scott de novo em Um Tira da Pesada 2 de 87, além de outros projetos. O Kimball e o Scott desenvolveram juntos uma linguagem visual específica que se tornaria a marca registrada do filme, e por extensão de uma era inteira do cinema americano. Top Gun é basicamente um estudo em laranja, dourado e azul. O pôr do sol de San Diego é quase uma beleza assim orgásmica. Aquela luz dourada que pinta tudo com brilho épico. O azul do oceano e do céu cria o espaço das sequências aéreas e o laranja das explosões e dos afterburners pontua os momentos de ação. E essa paleta ela não é natural, ela é construída. Kimball e Scott eles usavam filtros, névoa artificial, iluminação suplementar e exposição alta para criar aquele look super saturado
que hoje a gente reconhece como a essência dos anos 80, sabe? É o tipo de fotografia que tem mais em comum com fotografia publicitária de luxo do que com cinema realista. O que, convenhamos, faz todo sentido, considerando que o Tony Scott veio do mundo dos comerciais, né? Agora, uma das marcas mais reconhecíveis de Top Gun é o uso excessivo do efeito de contraluz. Para quem não conhece, a contraluz é aquele efeito luminoso vindo de trás dos personagens, criando meio que aquele efeito de aura, sabe? Aquela silhueta, aquela sensação de que a cena acontece num comercial de perfume caro. Sabe como é? Pois é. Então, os aviões pousando contra o sol poente, o Tom Cruise correndo de moto, só a silhueta dele, ou a Kelly McGillis com o cabelo iluminado, né? Isso é artificial no talo, e glamouroso no talo também. É o cinema como fantasia. Scott e Kimball usaram câmeras montadas nas aeronaves para capturar as sequências de voo. Algumas câmeras elas ficavam fisicamente presas à fuselagem do F-14 durante os voos, né? Isso criou ângulos impossíveis de replicar em estúdio e deu às sequências aéreas uma autenticidade que nenhum efeito especial da época, e talvez até atual, conseguiria replicar. Já nas cenas terrestres tem um uso bem frequente de zooms lentos e movimentos de grua que amplificam o sentimento de grandiosidade. Sabe como é? O Scott ele dificilmente usa câmera estática, né? Sempre tem algum movimento, alguma energia cinética, até nas cenas de diálogo. A base de Miramar era real, ela existe de verdade. E filmar lá deu para o filme uma autenticidade de produção que qualquer set construído em estúdio falharia miseravelmente em conseguir. As cenas, a sala de briefing, os hangares, as pistas, tudo é real, tá tudo lá. Os interiores do programa Top Gun, as salas de aula, né, os corredores, tem aquela estética militar funcional que contrasta com a glamourização do restante do filme, né? Essa é a única área onde a câmera de Scott perde um pouco daquele brilho artificial, sabe como é? E eu acho que isso pode até ser de propósito, né, para que esses espaços pareçam de fato sérios e profissionais. O figurino de Top Gun é provavelmente mais influente do filme, a coisa mais influente do filme em termos de moda, né? A jaqueta G1 de couro de piloto da marinha, marrom com o nome Maverick nas costas, aqueles adesivos na manga, né? Ela vendeu assim absurdamente depois do lançamento, lojas do mundo todo ficaram com estoque esgotado. Já os óculos Ray-Ban de aviador, como esses aqui que eu uso, já existiam desde os anos 30, mas Top Gun ressuscitou a popularidade deles e os transformou num ícone dos anos 80. E mesmo décadas depois, esse modelo Aviator ainda é um dos mais vendidos da marca. Eu tenho o meu aqui com orgulho. As cenas fora de serviço mostram Maverick de jeans, camiseta branca, jaqueta de couro e de óculos de aviador. Esse é o visual que o Tom Cruise usaria em fotos de divulgação e se tornaria o estereótipo do herói de ação americano dos anos 80, com ou sem a jaqueta dependendo do caso. Top Gun tem pouquíssimos efeitos especiais assim artificiais, e isso é um dos maiores acertos do filme. Os F-14 são reais, os voos são reais, as decolagens são reais. A única parte aqui que tem algum efeito mais elaborado são os mísseis e algumas explosões. E mesmo assim, esses foram feitos com explosivos práticos, sempre que era possível. Essa abordagem, inclusive, tem nome, né? Tem uma expressão para dar nome a ela em inglês, que é If it's real, film it. E ela envelheceu extraordinariamente bem. Hoje, mesmo 40 anos depois, as sequências de voo de Top Gun ainda parecem incríveis e reais de um jeito que muito CGI moderno falha miseravelmente em alcançar. Só para comparar, em matéria visual, em 86 houve outros blockbusters assim de peso, como Alien, de Ridley Scott, com aquela fotografia industrial e fria, Platoon, de Oliver Stone, com um visual documental e sujo, e Curtindo a Vida Adoidado, do John Hughes, com um estilo colorido mais urbano. Top Gun não tem nada a ver com nenhum desses, né? Ele é mais parecido com um videoclipe da MTV filmado em 35mm com orçamento de longa-metragem. E isso, meus amigos, em 86 era inovador e muito eficaz. Agora bora falar dos números, porque os de Top Gun deixam qualquer contador sorrindo. Vão por mim.
O orçamento de produção de Top Gun foi de aproximadamente 15 milhões de dólares. Bem baixo para a escala do que acabou na tela, né? Graças em grande parte ao apoio da Marinha. E somando marketing e distribuição, o investimento total foi de mais ou menos 35 a 40 milhões de dólares. Já a bilheteria, no fim de semana de abertura nos Estados Unidos, em maio de 86, Top Gun arrecadou cerca de 8 milhões e 190 mil dólares, um resultado bem expressivo para aquela época. Mas o filme ele não foi um hit instantâneo assim, logo na abertura. Ele foi crescendo no boca a boca ao longo das semanas e ficando em cartaz por meses a fio. Ao final da corrida dos cinemas americanos, Top Gun já tinha arrecadado 179 milhões e 800 mil dólares, só nos Estados Unidos. E ele acabou se tornando o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos em 86. Globalmente, o total chegou a 356 milhões de dólares. Olha, para um filme que custou 15 milhões para produzir, esse retorno é embasbacante. Mesmo descontando os custos de marketing e distribuição, a margem de lucro foi de outro mundo. E tem mais, quando Top Gun foi lançado em VHS em 87, os números de vendas e aluguel foram igualmente impressionantes, né? É estimado que as vendas de VHS nos Estados Unidos adicionaram mais de 100 milhões de dólares ao retorno total do filme. Uma das primeiras demonstrações, por sinal, do poder do mercado doméstico que moldaria a estratégia de Hollywood nos anos que viriam. O álbum da trilha sonora vendeu mais de 9 milhões de cópias nos Estados Unidos, ficou em primeiro lugar no Billboard 200 por 5 semanas seguidas e gerou receita independente da bilheteria. Take My Breath Away venceu o Grammy e o Oscar, e Danger Zone se tornou um clássico do rock dos anos 80. A estratégia de Top Gun, com a trilha sonora sendo um produto de marketing separado que gerava o seu próprio retorno, acabou se tornando um modelo para a indústria, né? De Dirty Dancing em ritmo quente em 87 a Titanic 10 anos depois, a trilha sonora como veículo de marketing é um legado direto de Top Gun. Só para vocês terem uma noção, em 86, outros filmes assim, de grande sucesso nos cinemas americanos foram Crocodilo Dundee, que arrecadou 174 milhões, Platoon, que arrecadou 138 milhões, e Curtindo a Vida Adoidado, que arrecadou 70 milhões. Só aí já dá pra ver, Top Gun superou todos. E só para referência, De Volta para o Futuro em 85 tinha arrecadado 210 milhões nos Estados Unidos. Top Gun estava nessa prateleira aí, o tipo de filme que define o verão de um ano. Top Gun não foi bem só de bilheteria, ele mudou Hollywood de maneira bem duradoura. Só para vocês terem uma noção, antes de Top Gun tinha uma distinção clara entre filmes de ação dramáticos, daqueles que tinham um roteiro sólido e personagens desenvolvidos, e entretenimento e espetáculo. Top Gun estabeleceu um novo modelo, o blockbuster de ação, que pode ser primordialmente visual e musical, ter um roteiro funcional, mas não necessariamente profundo, e ainda assim ser um fenômeno cultural. Essa abordagem de contratação de diretores com background em publicidade e videoclipes, trilha sonora como produto de marketing autônomo e estética saturada e glamourosa se tornaria a linguagem visual dominante do blockbuster americano nos anos que vieram posteriormente. Só pegando os próprios Simpson e Bruckheimer, eles aplicariam a fórmula de novo com sucesso em Um Tira da Pesada 2 em 87, A Rocha em 96, Armageddon em 98 e Pearl Harbor em 2001. Tony Scott, por sua vez, ele se tornaria um dos diretores mais bem pagos de Hollywood na década seguinte. Um Tira da Pesada 2, já mencionado aqui, Dias de Trovão em 1990, também com Tom Cruise, O Último Boy Scout em 91 e Maré Vermelha em 95. Todos eles com a mesma assinatura visual, contraluzes, névoa, saturação e adrenalina. A Marinha Americana registrou um aumento mensurável nas inscrições nos meses depois do lançamento de Top Gun. As mesas de recrutamento na saída dos cinemas convertiam espectadores empolgados em potenciais candidatos. O Pentágono posteriormente estimou que Top Gun foi o mais bem-sucedido esforço de recrutamento involuntário da história da instituição. E olha só, esse impacto foi documentado e estudado. Em marketing, o efeito Top Gun, como ele ficou conhecido, se tornou um termo para descrever quando um produto de entretenimento gera impacto real e mensurável no comportamento do consumidor.
Por outro lado, a recepção dos críticos foi mista. Roger Ebert, o crítico mais influente daquela época, deu 2 de 4 estrelas e chamou o filme de uma coleção de cenas de aviões com um roteiro de novela. Um monte de crítico da época fez observações similares sobre a superficialidade do roteiro. Já o público, por sua vez, cagou para os críticos totalmente. Top Gun foi um dos primeiros exemplos modernos do fenômeno onde a avaliação crítica e o sucesso popular divergem vertiginosamente, algo que se tornaria cada vez mais comum na era dos blockbusters, e hoje é praticamente regra. Tudo bem que teve muito crítico que depois, retrospectivamente, revisou a sua opinião depois de rever o filme, décadas depois, reconhecendo a eficácia como entretenimento pop e a importância histórica dele. Agora as premiações. Top Gun recebeu 4 indicações ao Oscar em 87. Melhor canção original com Take My Breath Away, que venceu. Melhor mixagem de som, também vencida. Melhor edição de som, que perdeu para Alien. E melhor edição, que perdeu para Platoon. 2 Oscars técnicos e uma canção icônica. Não é o currículo de premiações como Platoon ou Hannah e suas irmãs, mas reflete o reconhecimento da indústria pela excelência técnica do filme. Top Gun teve uma vida longa, além de 86. Cada era tecnológica trouxe uma nova versão. O lançamento doméstico em VHS em 87 foi um fenômeno. A fita de Top Gun foi uma das mais vendidas e alugadas em 87 nas locadoras americanas. E brasileiras também, O visual do VHS inevitavelmente perdia parte da grandiosidade cinematográfica, claro, mas a trilha sonora compensava. Depois disso vieram os disc laser e os primeiros DVDs nos anos 90, lançamentos padrão, sem grandes novidades técnicas. Para o aniversário de 18 anos, a Paramount lançou uma edição especial em DVD em 2004, com making of, comentários do elenco e dos produtores e material sobre o programa Top Gun real. Foi o primeiro lançamento que incluiu material de bastidores bem significativo, incluindo entrevistas com o Bruckheimer e alguns membros do elenco falando sobre as filmagens. O lançamento em Blu-ray em 2013 foi a primeira vez que a fotografia grandiosa de Jeffrey Campbell pôde ser apreciada em casa com qualidade próxima do cinema. A restauração foi elogiada pela preservação dos tons quentes e saturados originais. Para promover Top Gun Maverick, a Paramount relançou o filme original em alguns cinemas selecionados em 2021. Para muitos espectadores mais jovens, foi a primeira oportunidade de ver o filme na tela grande. Já para os veteranos, foi aquela viagem no tempo gostosa de apreciar. E além disso, recentemente, há poucos dias, tivemos também o relançamento de Top Gun e da sequência, que vamos falar aqui no canal, comemorando os 40 anos do original. Além disso, Top Gun está disponível na Paramount Plus e em serviço de aluguel digital. A versão streaming em 4K HDR é a forma mais acessível e visualmente impressionante de ver o filme atualmente. A continuação mais esperada da história recente de Hollywood, pelo menos, chegou em maio de 2022 aos cinemas. Dirigida por Joseph Kosinski e produzida pelo próprio Bruckheimer, com Tom Cruise reprisando o papel de Maverick em Top Gun Maverick. E a continuação foi, para dizer o mínimo, extraordinária. Não só é um bom filme, um dos melhores filmes de ação da última década, por sinal, e um dos maiores sucessos de bilheteria da história. Top Gun Maverick arrecadou mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares mundialmente, tornando-se o filme mais rentável da carreira do Tom Cruise e um dos maiores blockbusters desde a pandemia. Top Gun Maverick funcionou tão bem porque Kosinski e a equipe entenderam o que tornava o original tão especial e o ampliaram sem trair a essência. Usaram FA-18 reais com atores realmente treinados para filmar dentro das aeronaves. Eles criaram sequências de voo que fazem o original parecer brincadeira de criança em comparação. E trouxeram também Val Kilmer de volta no momento de uma emotividade genuína. Só para dar uma noção para vocês, para contextualizar, o Kilmer estava lutando contra um câncer na garganta e mal conseguia falar. E a cena entre o Maverick e o Iceman foi escrita para incorporar isso, de forma que se tornou um dos momentos mais tocantes do filme. Sério, só essa cena já vale o ingresso. A continuação também abordou, com uma sofisticação até inesperada,
o tema do envelhecimento. O Maverick agora tem 60 e tantos anos, está deslocado numa marinha moderna, questionando a própria relevância dele. Em muitos aspectos, ele é até emocionalmente mais maduro do que o filme original. Top Gun foi o template para o blockbuster de ação dos anos 80 e 90. Alguns elementos que ele popularizou ou consolidou incluem trilha sonora pop rock como co-protagonista do filme, fotografia saturada com contraluzes excessivos como estética de glamour, parceria entre Hollywood e Forças Armadas para uso de equipamentos reais, o herói falho que cresce através de uma perda e o rival que se torna um aliado no clímax. Todos esses elementos aparecem em dezenas de filmes que vieram depois. Águia de Aço em 86, Ameaça Invisível Stealth de 2005 e inúmeros outros filmes de aviação militar devem diretamente a Top Gun. Tem uma série chamada Jag Ases Invencíveis que durou de 95 a 2005 nos Estados Unidos, e em parte ela existe porque Top Gun provou que o público americano estava ávido por histórias militares glamourizadas. Top Gun gerou memes antes de memes existirem, né? Por exemplo, I feel the need for speed é uma frase que qualquer americano e muitos brasileiros daquela geração reconhecem imediatamente, né? Também, You Can Be My Wingman Anytime entrou na língua coloquial. Danger Zone, do Kenny Loggins, foi ressuscitada em Archer, né, a série animada, como uma piada recorrente, introduzindo a música para uma nova geração. A jaqueta G1, o óculos de aviador, o visual do Maverick, eles foram referenciados em paródias, em outros filmes, em videogames, em capa de revista, por décadas. A abordagem de Top Gun da trilha sonora, né, rock pop, com artistas estabelecidos como parte integrante da narrativa, influenciou diretamente filmes como Dirty Dancing, Ritmo Quente, de 87, Cocktail, de 88, né, dentre outros. E a longa tradição, né, de trilhas sonoras pop dos anos 80 e 90, que eram produtos de marketing, além de componentes artísticos, foi seguindo. E especificamente o Kenny Loggins construiu uma carreira paralela como o rei das trilhas sonoras de filmes dos anos 80, né? Teve Clube dos Pilantras, Footloose, Ritmo Louco, Clube dos Pilantras 2, né? O ponto alto da trajetória foi Top Gun, mas teve muita coisa. Tony Scott dirigiu 16 filmes entre 83 e 2010, incluindo Um Tira da Pesada 2, O Último Boy Scout, Amor a Queima-Roupa, de 93, considerado por muitos o melhor trabalho dele, Maré Vermelha, Inimigo do Estado, em 98, Jogo de Espiões, em 2001, Chamas da Vingança, em 2004 e Incontrolável, em 2010. Todos eles têm aquela assinatura visual inconfundível que começou a se cristalizar em Top Gun. Infelizmente, o Scott nos deixou de maneira trágica por suicídio em agosto de 2012, aos 68 anos. A indústria perdeu nesse ano um dos cineastas mais visceralmente empolgantes que já passou por ela. Um homem que sabia como ninguém criar cinema como experiência física pura. Olhar para Top Gun hoje é olhar para um retrato específico de um momento. A América de Reagan, a Guerra Fria no seu final, o otimismo agressivo dos anos 80, a certeza de que os Estados Unidos eram os mocinhos e qualquer ameaça externa seria neutralizada por pilotos bonitos com óculos de aviador. Tem alguma coisa, um quê de inocência naquilo, sabe? Uma inocência que 11 de setembro, o Iraque e tantos outros eventos tornariam infelizmente impossível de recuperar. O filme não é sutil sobre isso, e nunca fez questão de ser, mas às vezes a falta de sutileza é o documento mais fiel de uma era. E no final, depois de toda essa análise, depois de desmontar cada engrenagem, o que resta de Top Gun? A mesma coisa que restava em 86. 2 jovens numa moto, o sol se pondo atrás deles, Take My Breath Away no ar e aquela sensação impossível de que tudo vai ficar bem. Cinema não precisa ser mais do que isso. Às vezes, é exatamente isso que ele é. Mission Accomplished. Tu é do tipo que gosta de andar com o game do coração por onde tu passa? Então confere a Kamiware Store. Lá tem camisa de vários games, também de animes, de séries, do Oiapoque ao Chuí da cultura pop, e tem também moletom, boné, caneca, enfim, você tá bem servido. E se tu quiser um descontinho, usa o meu cupom ONERD5 para ganhar 5% na tua compra. O link e o cupom vão estar aqui na descrição. Confere lá.